Virar adulto é uma bosta. A gente é uma sociedade que foi criada junto com o Peter Pan. A gente tem essa mania de não querer crescer desde a nossa própria existência. Lembra de quando a gente assistia aquele desenhinho, o menininho falava que ia pra Terra do Nunca, que nunca queria crescer? Gente, eu era louca pra ir pra Terra do Nunca, pra nunca ter que crescer e nunca ter que pensar em nenhuma responsabilidade sobre o mundo e não ter que trabalhar, conseguir dinheiro, não ter que fazer nada. Eu queria ser assim, preguiçosa. Depois de um tempo, eu comecei a querer crescer demais e ficar louca. Eu queria ficar adulta, queria ter minha casa, queria ter minhas coisas, queria ser independente, queria ser reverente. Isso com o quê? 11, 12 anos. Pra hoje em dia eu querer fugir e voltar pra dentro do colo do útero. Porque, sinceramente, você teve um preparo psicológico pra crescer como adulto e entender o que aconteceu? Porque eu não tive. Então a gente pode questionar e refletir sobre isso por muito tempo. Ai, eu adoro. E quando éramos pequenos não queríamos crescer, hoje que crescemos, queremos diminuir. É a mesma coisa, né? Ser adulto ou não existe. Nós somos seres. A partir do momento que a gente faz uns 15, 16, 17, a gente começa a criar uma responsabilidade. Então a gente começa a entender as coisas que a gente deve ou não fazer, o que é certo, o que é errado, se eu devo ser preso, se eu não devo, se eu devo arrotar na mesa, se eu devo pisar no chão com o pé imundo, se eu devo comprar um carro, sendo que eu tenho R$3 na minha carteira e quero financiá-lo pela minha vida toda e ficar pagando para sempre. Se eu devo adotar 20 gatos, me mudar para o Alasca, comprar milhões de plantas e morrer congelado. São essas as decisões que a gente começa a tomar a partir do momento que a gente faz uma idade específica. Não existe uma idade específica na realidade. É um momento onde tu cria a tua maturidade, não é mesmo? Exatamente. Como eu sou um pequeno gafanhoto e fiz os meus 18 há pelo menos 5 anos, a gente começa a olhar para as pessoas que estão do meu lado, tá? A gente pode analisar o meu pai. O meu pai, ele adora dizer que quando eu reclamo de alguma coisa, ele fala que quando ele tinha 18 anos, ele andava para a casa do caramba, trabalhava por 20 horas, cuidava de 3 crianças e tinha 15 carros. Mentira. Mas o meu pai se tornou pai cedo, com apenas 18 anos. Então a gente percebe como as vidas são completamente diferentes. Hoje eu tô aqui, gravando um vídeo, fazendo nada, nem me formei na escola ainda. Ele, quando tinha 18, já era pai, já trabalhava, já corria atrás, não sei o que. A gente vê que as realidades e as gerações e as verdades de cada um são completamente diferentes. Então a gente não pode descartar a possibilidade da pessoa virar pai com 18 anos e ter que virar uma responsabilidade nata do nada. Não, essas probabilidades existem. E eu sei, você pode muito bem não querer engravidar ou não querer que ninguém fique grávido e que você não tenha filhos. Realmente, é uma coisa que pode acontecer. Você não vai ter filhos e sua vida não vai ser assim. Mas pode ser que aconteça. Meu professor, um dia desses estava questionando e conversando sobre ele ter entrado na faculdade com os seus 17 anos e estava fazendo não sei o que. Eu sei que o foco da conversa não era ele ter entrado na faculdade com 17. Era ele ter feito sei lá o que. Só que o que eu foquei foi: como assim ele entrou na faculdade com 17 anos? Eu nem sei o que eu quero fazer de faculdade. Como esse homem maluco entrou na faculdade com apenas 17 anos? Onde ele terminou a escola? Ele é um menino superdotado? O que ele fez? E eu faço essas perguntas pra todo mundo. Se alguém surge falando sobre faculdade, sobre vida adulta e sobre qualquer outra coisa, eu vou fazer pergunta. Porque afinal, uma hora eu vou ser adulta e vou ter que tomar as minhas próprias decisões. Sou adulta? Sou. Tomo as minhas próprias decisões? Ainda não. A gente passa a relacionar coisas reais que a gente não via como problema quando a gente era criança ou adolescente, porque não eram coisas que a gente tinha que resolver. E hoje a gente vê que o nosso país é um dos países onde a gente percebe que existe um grande início de vida adulta muito cedo, né? A gente pode perceber, por ser um país subdesenvolvido, milhões de pessoas que começam a trabalhar muito cedo e começam a serem os pais ou mães da casa. E a gente vê que isso é uma realidade em cada lugar. E daí a gente entra o quê? Em desigualdade social. Olha que delícia! Quando a gente entra em desigualdade social, eu posso estar agora falando sobre o que eu vou fazer na minha vida quando eu terminar a minha escola? Será que eu vou fazer uma faculdade? Será que eu vou
morrer? Será que eu vou ser empresária? Será que eu vou ser cantora? Será que eu vou ser pintora? Será que eu vou ser engenheira? O que eu vou fazer? Eu tenho esse questionamento porque a gente tem diversas possibilidades na nossa frente, mas e as pessoas que não enxergam essas possibilidades? E essas pessoas que não têm acesso a essas possibilidades? Respeita as tuas oportunidades e reflita sobre elas. Pense realmente no que você quer fazer com carinho. Seja sincero com você sobre o que você quer e gosta de fazer. O que é uma carreira de verdade, o que não é uma carreira de verdade, o que é uma carreira boa e o que é uma carreira ruim. E são pequenas coisas que são implantadas na nossa vida de pouco em pouco, sem a gente perceber. A gente não tem esse conceito de que ser artista é uma coisa ruim. A gente tem. E é uma coisa que foi criada na nossa cabeça desde quando somos novinhos. Quando a gente vê aquele artista que não tem como se bancar porque está numa cidade pequena e não tem o que fazer. Obviamente a gente também vê aqueles artistas que são muito famosos e que ganham rios de dinheiro. E a gente percebe sobre como a vida é desigual. Ai, que delícia! E viver a vida em si, de pouco em pouco, desde sua infância, vai criando essa adultidão, vai criando essa maturidade e vai criando o seu amadurecimento. Porque desde pequeno a gente vai enfrentando desigualdades, não exatamente nossas, mas às vezes de outras pessoas, vivenciando experiências que a gente pode atribuir como conhecimento pra gente sobre como lidar com a vida mais pra frente. A gente entra em problemas econômicos numa época onde o BBB tá R$1,5 milhão de reais pra quem ganhar uma prova. Você vê? Ai, gente, é estranho. Mas a verdade sobre esse vídeo é que ser adulto não existe. É verdade, e eu concordo com isso. Mas quando a gente era pequeno, a gente queria ser adulto, mas também não queria crescer. Mas ao mesmo tempo a gente sabia como era ser adulto, mas ao mesmo tempo não sabia nada. A gente tinha essa noção de que adultos eram fortes, guerreiros, sabiam de tudo e nananã. A gente olhava pro professor e falava, meu Deus, aquele homem é um gênio, como é que ele sabe de tudo isso e ele tá passando pra mim? Quando a gente não sabia que eles pegavam uma apostila, eles liam, estudavam e depois passavam o conteúdo pra gente. Não, na nossa cabeça eles sabiam tudo aquilo de cor e salteado e pra nós era lindo, maravilhoso. E aquilo que a gente almejava a inteligência, o poder, a sorte, a compaixão e aquela linda imagem passada pra gente quando criança, que adulto não chora, que adulto não tem problema, que adulto é perfeito e sabe do que faz. Quando a gente é criança, a gente tem essa visão, mas ao mesmo tempo ela vai se quebrando de pouco em pouco, porque a gente vê que adultos têm falhas, sim, e adultos têm problemas, sim, e não adianta dizer que a gente vai continuar com essa ideia perante a adolescência, perante o início da nossa vida adulta. Eu acho que não. Muitas das vezes a gente começa a analisar de pouco em pouco as nossas coisas que vão acontecendo ao nosso redor. Como eu disse, pode ser a pessoa que está passando por dificuldades econômicas, financeiras, psicológicas, ou pode ser a pessoa que está bem de vida, seja economicamente, financeiramente, psicologicamente. Vai constatando essas caracterizações e a gente vai definindo o que é bom e o que é ruim. Porque é essa construção que nos torna adultos. Infelizmente ou felizmente, nós nos tornamos adultos a partir do momento que a gente entende o que é errado e o que é certo. E o que a gente pode ou não fazer. Exatamente quando eu disse se a gente deveria ir para o Alasca e viver com plantas e animais e morrer congelado. Não é mesmo? Não necessariamente é uma vida boa pra você, mas pode ser que seu Jorge gosta de viver assim. Seu Jorge gosta do Alasca, seu Jorge gosta dos seus animais. Seu Jorge gosta de viver com o urso polar. Pode ser que realmente seja a verdade para o seu Jorge, mas não necessariamente para você. A gente começa a entender o que é bom, o ruim, o que é errado, o que é certo e o que você gosta e desgosta, que é o que é principal na nossa vida adulta. O que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer. O que a gente tem vontade de fazer e o que a gente não tem vontade de fazer. E muitas das vezes, quando a gente é adulta, a gente vai começar a abdicar das coisas que a gente tem vontade para as coisas que a gente não tem vontade. E é uma das coisas que é nos colocado muitas vezes à nossa frente desde quando a gente é muito novo. Eu sei que tu não gosta de estudar, mas tu precisa, é uma coisa que tu deve fazer. E a gente começa a ver que aos poucos a gente vai perdendo um pouco de si. E isso não é necessariamente ruim, porque a gente precisa ter responsabilidades. A gente precisa ter as nossas coisas que são concretas e que não tem uma mudança específica. Porque a gente precisa ter um pouco de
regrinha na vida, um pouquinho só. Porque se a gente não ter essa noção do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim, a gente nunca vai conseguir definir os nossos sonhos e planejar a nossa vida pro futuro. Não adianta a gente pensar que a gente vai ficar se martirizando e fazendo coisas que a gente não gosta pela vida toda. Também não é assim. Eu sei que muitas vezes a gente vai ser empurrado para cursos, para coisas, para faculdades, para pessoas que a gente não tá tão afim, que às vezes a gente vai aceitar porque nos ensinaram a aceitar. Mas a gente não deve fazer isso. A gente deve fazer o que a gente quer fazer. Eu sei que vão ter coisas que não são exatamente como você quer, mas talvez uma parcela vai ser. E isso pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim também. Vai da sua leitura e da sua visão de campo e vida. Mas o que eu sempre foco e o que eu sempre foquei desde muito cedo e que eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça é: a gente vai morrer. E é o principal foco da minha vida. Nós vamos morrer. Morrer. M-O-R-R-E-R. Morrer. Toda a nossa trajetória aqui vai acabar no momento de um findar. Talvez esse findar seja para o início de outra, talvez esse findar seja o início para uma outro tipo de vida que a gente não tá aqui para presenciar, não é mesmo? Afinal a gente vai estar morta. É uma vivência que aqui se encerra. E isso é uma coisa que a gente começa a aprender e a gente deve refletir sobre isso. Eu sei que muitos não gostam de falar sobre morte, muitos não gostam de pensar sobre ela. Mas é uma coisa importante pra gente entender que as nossas coisas que nós gostamos, que nós queremos pra nós, não devem ser abdicadas. Nós não precisamos necessariamente de uma vida de luxo pra agradar a nós mesmos. Não necessariamente. Mas nós precisamos do confortável pra nossa existência. E se o teu confortável é desta forma, que seja dessa forma. Que o teu confortável seja desta forma, seja desta forma. Você vai definir o que é bom pra você ou não. E aí entra a adultidão. Olha que bonito. E em nenhum momento eu gosto de falar sobre o que tu vai escolher da tua vida, porque às vezes a gente não tem escolha, sabe? E é uma coisa ruim de se falar, porque nem todo mundo vai ter o acesso que a gente tem. Nem todo mundo vai ter a capacidade, vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo e refletir sobre como ela ficou adulta, sobre como a vida dela mudou, sobre como o que aconteceu e o que ela deve ou não fazer. Mas, mesmo como eu disse, que você sendo adulto vai definir o que é bom e o que é ruim, o que você quer e o que você não quer, tem um pequeno ponto ali. A vida é completamente feita de nuances. Eu concordo que o universo é completamente dual, mas dualidade não significa radicalidade. Não significa que você gosta disso, você desgosta daquilo completamente, não quer olhar na cara daquilo. Não, a vida é muito metafórica. Na realidade, tudo isso aqui é completamente suposição e uma coisa que surgiu de dentro da minha cabeça. Não é mesmo? Exatamente. Então, o que eu posso te dizer é que a gente vai transitar por esse bom, ruim, mal, feio, bom, ruim, mal, feio, e tu vai viver isso numa bela dança que é a sua vida. E gostaria de te avisar já por agora, é mais ou menos assim o tempo inteiro. Seja na vida adulta, seja na infância, seja na adolescência, o tempo inteiro nós vamos passar por praticamente os mesmos desafios, as mesmas brigas, as mesmas intrigas, os mesmos problemas, só que com questões diferentes, né? A gente pode perceber que sempre no trabalho vai ter uma intriga entre a Georgette e a Marinette. Georgette e Marinette não se dão bem, elas se desgostam, elas não gostam uma da outra. Mas na escola, a Mariazinha e o Joãozinho vão sempre dar um soco na cara do outro que eu não se aguento mais. E a gente percebe que isso acontece o tempo inteiro. A gente só se faz, a gente finge que não acontece, mas acontece. A infância e a vida adulta estão aqui, ó, pau a pau, minha filha. Se roçando ali direitinho. E tem que mesmo. Se a gente deixar morrer a nossa criança interior, a nossa vida vira um tédio. Aproveita cada momento e cada segundo que você tá vivendo agora. Se você é uma pequena criança, você é um pequeno adolescente, minha filha, vive a tua vida. Vai ficar doidona. Não vai ficar doidona não, que aqui é crime. O que eu tô querendo dizer é ficar doidona de alegre, feliz. Vai pular, vai gritar. Aproveita esse momento pra ser independente, reverente e seguro de si dentro do colo da sua mãe, tá? Isso mesmo. Saiba viver a sua criança, saiba viver a sua vida e saber o que é bom, o que é ruim, a sua vontade, a sua desvontade e transitar por isso de uma forma bonita e perfeita.
porque é você que faz a dança da sua vida, você que constrói a sua verdade. Então aproveita isso da melhor forma possível. Afinal, vamos morrer! Uma hora isso vai acontecer. E a gente não pode deixar de aproveitar nenhum segundo aqui, porque esses segundos são escassos, mas ao mesmo tempo são longos e duradouros. Bonito, né? Também achei.